tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui à gravação dessas aulas, da segunda etapa dessa terceira aula, tá certo? E nós já assistimos um vídeo para a gente entrar no assunto, né? Uma ideia geral da eletrônica, e devido à complexidade da eletrônica, a estrutura hoje do estudo, os primeiros passos, a invenção do Arduino, que é uma placa com vários componentes, veio facilitar esse acesso, já que ela é totalmente aberta ao público. É diferente de um celular, diferente de um computador, que se você fizer uma alteração e você tentar fazer uma compra, uma venda, se você quiser até modificar as funções, você vai passar por um processo aí de patenteação e etc. Tá certo, pessoal? Então, a gente está trabalhando dessa forma. O primeiro vídeo é mais voltado para essa visão geral do que está acontecendo no mercado de trabalho, quais são as opções que você tem para se aprofundar no assunto. E a segunda parte do vídeo é a aula realmente, é uma teoria referente a alguns componentes. Hoje nós vamos trabalhar com os transistores, e no final tem um questionáriozinho, 4 questões, para que vocês passem por caderno, salve no Google Sala de Aula e fique garantido aí a nota e a presença de vocês. Tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, nós vimos esse vídeo, tá certo? Brincando com ideias, está aqui o link. É só colocar lá no YouTube, e se tiver alguma dúvida, o vídeo todo, se você quiser assistir, tá lá. Você pode dar continuidade. Dessa aula agora, nós vamos ver configuração da Darlington e configuração de transistores especiais, tá certo, pessoal? Vamos lá. Assunto 6, configuração da Darlington. A configuração da Darlington consiste na ligação entre dois transistores na configuração seguidor de emissor ligados em cascata, conforme ilustra a figura 6.1, ou seja, são transistores bipolar em cascata, ligados em cascata, conforme ilustra a figura 6.1, proporcionando em relação a um único transistor um ganho de corrente bastante elevado. O ganho total de tensão é aproximadamente igual a 1. B1, B2 igual a 100, teremos C1 e C2 igual a E1 igual a E2, certo? Na saída do emissor, o E1 é igual a corrente, então I é corrente e VB é tensão, voltagem, tá certo, pessoal? Então aqui é um arranjo, a base sempre a entrada, o coletor e o emissor, tá certo, turma? Partindo agora para os transistores especiais. Transistores bipolares se baseiam em dois tipos de carga, lacunas e elétrons. Vocês lembram, né? O transistor ele é feito de... nós temos a divisão dele, ele tem lacunas, ele é NPN ou PNP. Então, nós temos aí locais com lacunas, com buracos, e locais com elétrons a mais. Então, essas ligações são feitas de forma que os elétrons comecem a preencher os buracos, tá certo? As lacunas, e
o que sobra de elétron, a gente tem uma capacidade de carga aí para trabalhar, tá certo? No entanto, existem aplicações no quais os transistores unipolares, com a sua impedância de entrada, são uma alternativa melhor. Então, o que é um transistor unipolar em contraponto ao bipolar? O unipolar, nós vamos ver aqui nesse desenho, a fonte você alimenta e não há passagens. A corrente ela vai trabalhar dentro dessa área, né? E ela não vai ter interposição, não vai ter nada que impeça a passagem dela, tá certo? Ao dreno, beleza? É diferente do bipolar, que nós temos uma área de valência, uma camada de valência que separa essa passagem da corrente. Esse tipo de transistor depende de um só tipo de carga, daí o nome unipolar, ou seja, a corrente passa da fonte para o dreno ou para a porta. Nunca é diferente do bipolar, que você pode inversamente carregar, você pode ter a corrente vindo nas duas direções. Já o unipolar, o sentido é só em um sentido, certo? Esse tipo de transistor depende de um só tipo de carga, daí o nome unipolar. Há dois tipos básicos, os transistores de efeito de campo de junção, JFET, e os transistores de efeito de campo de óxido metálico, MOSFET. Na figura 7.1 é mostrada a estrutura e o símbolo de um transistor de efeito de campo de junção, ou simplesmente JFET. Então você vê a diferença dele em relação a um transistor bipolar. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, o princípio de funcionamento de um transistor efeito de campo está baseado na modulação da largura de um canal por uma tensão. Portanto, sua capacidade de corrente por uma tensão aplicada. Desta forma, transistores efeito de campo são dispositivos controlados por tensão, ao contrário do transistor tradicional, transistor bipolar. Ou seja, então, os transistores unipolar, eles controlam a tensão. E os transistores bipolar controlam as correntes. Beleza, pessoal? Então, essa é uma das características principais entre os transistores bipolares e unipolares, certo? Cada tipo pode ser encontrado em duas polaridades, canal N e canal P. Existem os unipolares, certo? Eles só têm uma polaridade, N ou P. É diferente dos bipolares, que pode ser NPN ou PNP. Existem muitas diferenças entre os transistores de efeito de campo e o tradicional, bipolar. Sendo que as principais são, quais são as diferenças? Tipo de controle da corrente, no FET é por tensão e no tradicional é por corrente. Então, qual é a diferença? Tipo, no controle da corrente, o unipolar é pela tensão e o tradicional é pela corrente. A impedância de entrada no FET é muito alta e no tradicional é baixa, devido à junção PN polarizada diretamente. O tipo de portador no FET é um tipo elétron livre ou coluna. No tradicional são elétrons e lacuna. Ganho de tensão no FET é menor do que no BJT, que é o bipolar, tá certo? Então, o ganho de tensão é menor no unipolar e é maior no unipolar e é menor no bipolar. Beleza, pessoal? Então, são conceitos, são muitos conceitos, mas que fazem parte dessa nossa trajetória, tá certo? Então, vimos os bipolares e agora estamos vendo o unipolar. Tá certo, pessoal? Aqui é um detalhe de um transistor unipolar, tá certo? Nós temos né? A nomenclatura também muda. Nós temos emissores, coletores e fonte.
Aqui nós temos porta, fonte e dreno no unipolar. Certo, pessoal? E agora nós vamos para o questionário. Então, como consiste a configuração do Darlington? Consiste na ligação de dois transistores na configuração de seguidor de emissor ligados em cascata, conforme foi visto na figura 6.1, proporcionando em relação ao único transistor um ganho de corrente bastante elevado. Quais são as principais diferenças entre transistores de campo e o tradicional? Nós vimos que o FET, o unipolar, ele controla a corrente, e o tradicional, o bipolar, controla a tensão. A impedância no FET é muito alta e no tradicional é mais baixa. O tipo de portador no FET é um tipo elétron livre ou lacuna, e no tradicional são elétrons ou lacunas. Elétrons e lacuna, que é o NPN. Então, o bipolar, ele pode ser energizado inversamente. Já o unipolar, ele só tem energização em um sentido. E o quarto, a tensão, o ganho de tensão no unipolar é menor do que no bipolar. Tá certo? Quais são os tipos de transistores especiais ou unipolares? Há dois tipos básicos: os transistores de efeito de campo de junção, JFET, e os transistores de efeito de campo de óxido metálico, MOSFET. Beleza, pessoal? Quais são os passos para a programação de um Arduino? Então, essa pergunta aqui veio lá do nosso vídeo, lá com Brincando com Ideias, com o nosso engenheiro eletricista lá. Quais são os passos? Conexão da placa na porta USB do computador, interligar o USB, interligar o Arduino na placa, no computador, procurar um sketch com comando para a placa, que é que esse sketch você pega diretamente no site do Arduino. É como se você tivesse, o Arduino tivesse virgem, e você vai botar um programa básico para ele poder rodar o programa principal. Um upload do sketch para a placa utilizando a comunicação USB, você faz o processo, aguarda a reinicialização, aguarda o Arduino responder, e a partir do momento que o software já está gravado no Arduino, não precisa mais do computador. O Arduino funciona como um computador independente e seguirá sozinho executar o sketch criado, desde que seja ligado a uma fonte de energia. Então, dentro dele vai ficar programada, aquela programação você pode estar utilizando sem estar a presença do computador. Tá certo? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Peguem essas informações, estudem as informações, tá certo? Somente aqueles que têm como projeto de vida a engenharia, a área técnica, tá certo? A automação é um diferencial, sempre foi, tá certo? E agora mais ainda, tá certo? Com a tendência da indústria 4.0, emprego, o trabalho, as oportunidades vão pintar. Os grandes centros é onde estão as principais oportunidades, grandes centros, tanto no país, né, Recife, São Paulo, Bahia, são os grandes centros, são os grandes vales de silício do Brasil, e fora do país também. O déficit de técnico do técnico em eletrônica é muito grande, tá certo? Então, busquem se aperfeiçoar para que vocês possam ter anos e anos aí no mercado, tá certo? Porque vocês têm um diferencial, que é a idade, que é a capacidade de aprender, tá certo? Então, vamos aproveitar as oportunidades. Eu vou deixar aqui uma dica de estudo, porque vocês têm que manter o foco, têm que manter o estudo. O diferencial é a qualidade, né? A quantidade e a qualidade, tá certo? Tem que estudar muito, mas com qualidade. Então, a primeira dica: descubra de que modo você aprende mais fácil. Então, algumas pessoas aprendem quando leem, ao mergulhar nos livros. Outras repassando a matéria
a um colega. Algumas, porém, fixam o conteúdo ao copiar os assuntos estudados, mas nem todo mundo é assim. Então você tem que ver qual é a melhor forma, né? Qual é o melhor método que se aplica a você. Se você assiste um vídeo, se você lê, se você escuta. Então, verifique qual é a melhor forma que você analise suas estratégias, de como você se conhece, de como você absorve o conhecimento. Dica 2: anote tudo sempre. Anotar faz parte do processo de aprendizagem. Quando anotamos algo, fixamos melhor o que foi dito, além de agregar informações extremamente válidas para associar o conteúdo estudado. O ato de escrever é fundamental. Então, manter uma cadernetazinha de anotação, assista aos vídeos, anote uma palavra, um termo, vá buscar, vá pesquisar, pergunte novamente para o professor, tá certo? Com o WhatsApp, com o celular, você pode perguntar a hora que quiser, que o professor vai estar lá para ajudá-los, tá certo? Dica 3: tente o estudo em grupo. Ou seja, estudar em grupo é importante em muitos aspectos, mas o mais relevante é a constante troca de conhecimento. Junte-se a um grupo bem misto com pessoas de diversas competências. Se você é bom em matemática, por exemplo, convide alguém bom da área de humanas. Então, o que ele está dizendo aqui é que você tem que estar junto de grupos, junto de pessoas que estão com o universo, que estão estão com os focos voltados para o que você quer. É o Enem, é um concurso da Polícia Rodoviária Federal, é um concurso para a Polícia Militar, é um concurso para a Vale, é um concurso na sua área técnica. Então, busque essas pessoas, porque a troca de informações vai ser bem melhor e, dependendo do conhecimento, você vai poder estar trocando informações e estar tendo acesso às informações que você precisa, tá certo? Quarta dica: durma pelo menos 8 horas por dia. Se você tem um dia a dia muito agitado, aproveite pequenos intervalos para repassar o conteúdo. Que tal fazer uma revisão rápida quando está no ônibus, deslocando-se para o trabalho, ou ainda após o almoço, antes de retomar para o expediente? Então, pessoal, aproveite os horários de descanso, principalmente o horário à noite. Então, se você tá faltando um mês, 2 meses, está faltando já, você já está numa reta final, então evite festas, evite bebida alcoólica, evite qualquer coisa que vá fazer com que você não esteja preparado ou que tire você do foco, tá certo, pessoal? Então, cuidando sempre da organização, do ambiente onde você está, das técnicas que você utiliza, de um cronograma e de um acompanhamento de uma pessoa, tá certo? Que conheça do assunto, que conheça do processo da seleção que você está pleiteando. Beleza, turma? Então, obrigado. Vamos nos ver em breve. Um abração, turma. Foquem, tá chegando o final do ano. Façam as atividades, tá certo? E que o sucesso está garantido. Certo? Saibam que tem muita oportunidade. Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, eu deixo um motivacional aqui. Descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas. Então, eu desejo muita sorte para vocês, para que tudo dê certo e que vocês possam estar retornando aí na escola daqui a 1, 2, 3 anos, 4 anos, já colhendo frutos, né, dessa dedicação de agora. Um abração e tudo de bom. Fique com Deus e até a próxima, turma.